Oi, oi, pessoal, boa noite. Há quanto tempo, né? Pensaram que eu abandonei vocês? Não, eu não abandonei vocês. Fazem 3 meses que eu não gravo nenhuma aula e eu gostaria aqui de dar uma satisfação para vocês. O que aconteceu? Por conta do grande aumento da demanda muito grande de trabalho que ocorreu no final de 2022, por causa dessa mudança, né, que está começando, que está assim, extremamente próximo, né? Começa dia 6 de janeiro, hoje é dia 4 de janeiro, mas agora eu já estou mais tranquila. Mas enfim, por conta dessa mudança que ia acontecer, houve uma demanda tão grande, mas tão grande de trabalho, que eu não consegui gravar as aulas. Gente, eu tava trabalhando da hora que eu abri os olhos de manhã até altas horas da noite, quando eu não conseguia mais pensar. E assim foi ao longo desses 3 meses, para eu dar conta de cumprir com todos os compromissos com os clientes aqui da região, que acreditaram no nosso trabalho e solicitaram que nós entrássemos com o processo de homologação junto à concessionária e que fizéssemos a instalação do sistema de energia fotovoltaica na casa deles. Então, para que eu pudesse arcar com esse compromisso que eu fiz, eu precisei parar algumas outras atividades e uma delas, infelizmente, foi essas aulinhas semanais que eu gravava com frequência há 79 semanas. Então hoje, aula de número 80, estamos retomando as aulas e acredito que agora, sem perspectivas de grandes mudanças, né, que afetem essa programação, a gente vai manter aí a constância dessas aulinhas semanais para que você, dono de casa, dona de casa, que sonha em ter energia solar fotovoltaica, possa ter conhecimento para tomar boas decisões que afeta, né, a sua família, a sua casa, né, o seu entorno. Porque o nosso objetivo aqui é ajudar você a escolher seu sistema de energia solar fotovoltaica, não é ajudar ninguém a trabalhar no setor. Isso é importante, a gente já repetiu isso há muito tempo atrás, vale a pena refrisar. Aqui o objetivo não é ensinar ninguém a instalar energia solar fotovoltaica, não é isso. O objetivo das nossas aulas é ensinar você, dono da casa onde vai ser instalado o sistema, a se qualificar para que você possa fazer a melhor escolha para sua família, tomar a melhor decisão. E a gente sabe que a melhor decisão é baseada em quê? Em conhecimento. Se vocês não tiverem conhecimento técnico passado por alguém da área, como que vocês vão estar preparados para tomar essa decisão? Então essas aulinhas aqui são nesse objetivo, vão nessa direção, de ajudar você, o dono ou a dona da casa onde pretende que seja instalado a energia fotovoltaica, a se qualificar para tomar uma boa, excelente decisão baseada em fatos e não em argumentos comerciais. Certinho? Maravilha! Então vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Qual que é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é: quais são as expectativas para esse ano de 2023 que acaba de começar com relação à energia solar fotovoltaica? Como não poderia faltar também, nossa aula precisa ser organizada e por isso eu dividi ela em alguns tópicos. Nosso bate-papo de hoje ele vai acontecer baseado basicamente em 3 tópicos. O primeiro deles é uma notícia quentíssima que acaba de acontecer, inclusive foi ontem. A energia solar, ela passa a estar em qual posição na matriz energética? É a top 2, mas eu revelo daqui a pouquinho. Porque isso é um fato histórico. Quando eu comecei a trabalhar com energia solar fotovoltaica, ela praticamente era outros dentro do gráfico, né? Porque era tão pequeno, tão pequena a participação na matriz energética, e hoje é uma grande satisfação que eu vou anunciar o que a Associação Brasileira de Energia Solar, a ABSolar, disponibilizou no dia de ontem, dia 3 de janeiro, hoje é dia 4 de janeiro, certo? Depois vamos falar um pouquinho sobre essa questão do novo governo, como ele afeta a energia solar fotovoltaica, quais são as nossas expectativas que trabalhamos com esse setor, né, com essa disciplina, como posso dizer para vocês, né, trabalhamos dentro do núcleo da energia solar fotovoltaica, com fornecedores, com todas essas influências externas, por exemplo, a oscilação do dólar, como que a gente está vendo a entrada do novo governo. Então, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Depois eu vou falar essa questão, né, que agora não tem mais jeito. A lei, ela entra em vigor daqui 2 dias. A lei já entrou em vigor desde 6 de janeiro de 2022, né? Só que agora, dia 6
janeiro de 2023, vai começar a valer a regrinha do que ficou conhecido como taxar o sol. Vamos dar uma relembrada e vamos tentar ir no ponto do que é isso. E por último, a dica de aplicação, porque conhecimento não posto em prática, a gente esquece. Maravilha? Então vamos lá. Como eu havia falado para vocês, é com muito orgulho, muita satisfação que eu gostaria de anunciar a vocês que acompanham aqui esse canal que a energia solar fotovoltaica passa a ser a top 2, a segunda fonte, maior fonte de energia da matriz energética brasileira. Qual é a primeira? A primeira é a hídrica. O que essa daqui, ó, a hídrica. O que é a energia hídrica? É aquela energia elétrica procedente de usinas hidrelétricas. A famosa, né, que todos nós conhecemos, é Itaipu, por exemplo. Fica lá no Paraná. Onde a água que fica reservada, fica guardada, né, num grande reservatório de água, né, um lago normalmente, ela cai através de uns canões gigantes e ela move a pá de um gerador, e esse gerador transforma essa energia potencial referente à altura mesmo, a queda da água, a queda livre da água, em energia elétrica. Então, essa é um conceito básico assim do que seria uma usina hidrelétrica. E nós temos hoje cerca de 51% da nossa energia que o país todo usa provém desse tipo de usina hidrelétrica. E qual que é a grande novidade? A grande novidade é que a segunda fonte de energia do país passa a ser a fotovoltaica, com 11,2% de participação da energia que o país precisa para funcionar, vamos falar assim, né? O que seria de nós hoje sem energia elétrica, né? Você consegue ficar sem energia quanto tempo, né? Fica desesperado, porque não funciona nenhum aparelho na sua casa. Se acabar a bateria do seu celular, você fica sem celular, não tem TV, não tem geladeira, muitas vezes o fogão não funciona, um breu, luzinha de vela, quer dizer, um desespero não ter energia. Pessoas que estão mais acostumadas à falta de energia elétrica, como aquelas que vivem em regiões distantes do país, elas têm um hábito de vida que elas conseguem se adaptar. Mas nós, dos grandes centros urbanos, a gente sofre muito quando fica sem energia. E a energia solar fotovoltaica, ela vem para quê? Para dar uma aliviada na matriz. O que acontece? É complicadíssimo você fazer novos investimentos em energia hídrica, que seria os grandes lagos, né? Devido aos impactos ambientais. Então é difícil você fazer um investimento aqui para poder aumentar a energia disponível no país. E a solar, ela vem nesse sentido. Ela vem no sentido de auxiliar a aumentar a oferta, a disponibilidade de energia para que não ocorra, por exemplo, apagões. Então, a energia solar fotovoltaica, ela exerce um papel muito importante e agora ela passa a ser vista, né? Que como top 2, realmente é uma importância muito grande, como quando eu comentei com vocês que eu comecei a trabalhar, que ela era um tracinho assim, eu dizer, quando eu comecei a trabalhar, se não me engano, era 0,2%, era um tracinho aqui na matriz. E olha como cresceu nesses últimos 4 anos. Então, ela saiu mais ou menos daqui, de 0,2% para 11% em cerca de 4 anos, que é o tempo que eu estou trabalhando com energia solar fotovoltaica, para que vocês possam entender a evolução. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas é realmente uma notícia muito importante. É a prova, né, de você que pretende ter energia solar fotovoltaica na sua casa, que a energia solar não morreu, e que apesar das regras estarem mudando, ainda assim vale muito a pena investir em você mesmo produzir sua própria energia, porque você supre não apenas a sua demanda, a sua necessidade, como você contribui com a matriz energética como um todo, liberando aquela parte de energia que viria da hidrelétrica para suprir sua casa. Se você não usa, você libera para ser usado em outro lugar, e alivia também essa questão, né, de risco de apagão, porque quando você pensa em... Daqui a pouco a gente vai falar sobre o novo governo, mas quando você pensa
em gerar novos empregos através de criação de novas indústrias, isso demanda mais energia. E de onde vai vir essa energia se não pode mais investir? Não pode, entre aspas, né? Mas uma nova Itaipu é muito, muito, muito pouco provável que aconteça. Então a energia solar ela vem nesse sentido. Aí você de repente fala, mas e a eólica, né? Que é aquela movida, as pás são movidas pelo vento. A eólica ela se aplica bastante lá no Nordeste, porque lá eles têm ventos contínuos, né? Mas existem períodos do ano que o vento também não acontece. Então, assim como a energia solar, ela é chamada de uma fonte intermitente de energia. Porque, por exemplo, hoje aqui em Jundiaí está chovendo muito, 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 o dia inteiro. Então, o sistema produz, mas muito pouco, o sistema fotovoltaico. Diferente de um dia de sol a pico, né? Céu de brigadeiro, aquele céu azulzinho sem nuvens, em que o sistema produz o máximo. Então, é uma energia intermitente. Tanto é que eles costumam agregar parques eólicos com parques de energia solar fotovoltaica, lá no Nordeste principalmente, porque quando uma não produz, a outra produz. Quando você coloca isso num gráfico, né, há um complemento entre essas duas fontes de energia renováveis. É algo bem interessante. Mas só para frisar, o motivo desse slide da nossa aulinha é a energia solar fotovoltaica passa a ser a número 2 em disponibilizar energia para o país. Dando os créditos, né? Essa informação foi fornecida pela AB Solar, veio da ANEEL, foi fornecida pela AB Solar em 3 de janeiro de 2023, portanto ontem, e eu peguei essa informação lá do canal Solar. Se vocês quiserem ler a matéria na íntegra, tá aqui o link para que vocês possam ir até o canal Solar para ver mais detalhes sobre essa informação. Certinho? Beleza. Então agora nós vamos passar para o nosso próximo tópico da nossa aulinha de hoje. Vamos falar sobre o novo governo. A gente sabe que a gente está vivendo um país dividido, mas nós não vamos entrar nesse conceito aqui. Aqui nós vamos falar sobre energia solar fotovoltaica. Então, qual é a expectativa nossa, que trabalhamos com energia solar no dia a dia, para a entrada desse novo governo? Peraí que eu perdi minha canetinha. Qual que é a nossa expectativa? Olha, sendo bem sincera com vocês, é uma expectativa muito positiva. Por quê? Porque esse governo, ele está falando repetidamente, nós como setor e eu pessoalmente, acredito que ele esteja falando a verdade, que não seja uma fake news. E não é só eu que estou acreditando nisso, né? Porque quando ocorreu a posse do presidente Lula, no dia da posse, a Alemanha e a Noruega já liberaram o dinheiro que estava guardado, né? Estava preso do Fundo Amazônico. Então, se a Alemanha e a Noruega não acreditassem no Lula, elas não teriam liberado dinheiro. Então, não é só a Laura que acredita. Então, existem outras pessoas, outros países que também acreditam nessa ideia. Qual ideia? A ideia da sustentabilidade. E para você ter um país sustentável, que possa cumprir com o Acordo de Paris, igual disse hoje, né? Hoje foi empossada essa ministra aqui, ó, a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que reafirmou o compromisso de cumprir com o Acordo de Paris. E ela disse que vai haver uma transição energética para, como foi mencionado? Se eu não me engano, foi dito o seguinte, que não vai mais haver geração de energia através de carbono. O que isso quer dizer? Aquelas termoelétricas que usam carbono para produzir energia, que são poluentes, vão ser desligadas, elas vão ser usadas para outros fins, mas não para gerar energia. Então, se você lembra da bandeira vermelha, a bandeira vermelha existe por causa dessas termoelétricas. Então, se você tira essas termoelétricas, porque em determinado momento, quando tem baixa chuva, chove pouco, e as hidrelétricas não dão conta, e aí você usa uma termoelétrica para tentar compensar, se eles não querem mais ter termoelétrica, querem cumprir, né, com as metas do país com relação à emissão de carbono, de dióxido de carbono, o CO2, eu e o meu soluço, desculpem. Então, para que eles possam cumprir com essa meta, é preciso substituir por uma outra fonte. Existe potencial para aumentar a energia eólica? Existe. A hidrelétrica é um pouco mais complicado. Vamos pensar em outra. A nuclear também é complicado quando você pensa no risco de uma explosão nuclear. E a fotovoltaica? A fotovoltaica ela tem um mercado amplo de possibilidades.
Então, quando você decide colocar energia solar fotovoltaica na sua casa, você está contribuindo com um pouquinho com essa questão do Acordo de Paris, da redução a zero de emissão de gás carbônico, referente à matriz energética. Então, a nossa expectativa é que esse movimento já é um sinal positivo de que vai melhorar as nossas condições de trabalho com a energia solar fotovoltaica. E aí, ó, tem uma outra figura aqui importante nessa foto. Essa daqui é a posse, né, dos ministros, né? Tem aqui o presidente Lula, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, aqui a Aniele Franco, aqui eu esqueci o nome dela, mas ela é a ministra dos povos originários, né? Mas eu gostaria de citar uma outra figura importante para nós do setor de energia solar fotovoltaica. Todos aqui são importantes, né? Eles exercem as suas funções. Por exemplo, o vice-presidente Alckmin aqui, acho que foi hoje também, se eu não me engano. Acho que foi hoje pela manhã a posse dele. E ele menciona, e ele vai cuidar do Ministério das Indústrias e também dos Serviços. Como nós trabalhamos como prestadores de serviço, isso quer dizer que ele deve, né, propor políticas e instrumentos, né, para melhorar o nosso trabalho. Então nós também estamos muito assim esperançosos com relação à criação desse ministério. Mas diretamente relacionado à energia solar fotovoltaica, eu gostaria de frisar esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui é o Alexandre Silveira. Ele foi indicado para o ministro de Minas e Energia. Então, é ele diretamente, né, que vai trabalhar com a energia solar fotovoltaica, a questão da ANEEL, né? Então, vamos ficar de olho em como ele vai tocar esse assunto. Mas ele mencionou no discurso de posse dele que ele vai fomentar bastante a questão da sustentabilidade. E aí que entra esse ponto, né, que a gente está muito esperançoso que a energia solar ela possa ter mais abertura, né, maiores possibilidades, o que muito se espera, né, que é uma estabilidade, né. Como assim? Se você fica mudando as regras do jogo o tempo todo, isso inibe o investimento estrangeiro. Isso inibe a entrada, né? Por exemplo, por que não, né? Algo que muita gente se pergunta. Por que o módulo fotovoltaico não pode ser produzido no país? Na verdade ele já é, mas ele é tão caro que importar é mais barato. Por que não se pode fazer algo para fomentar a indústria da produção dos módulos, dos inversores, aqui mesmo no país? Isso geraria emprego, né? Isso melhoraria os preços, tornaria mais acessível, com toda a possibilidade que há de expansão da energia solar fotovoltaica. Não só nas casinhas, que a gente chama de microgeração, mas também nas grandes usinas, principalmente do Nordeste, onde o índice de insolação é muito grande. Por metro quadrado você produz muito mais energia do que aqui em São Paulo, por exemplo, né? Por que não ter indústrias que fomentem isso? Então a gente vê que isso vai no mesmo alinhamento das políticas que o novo governo ele está sinalizando que ele vai implementar. Então essa é uma esperança. Nós estamos muito esperançosos com relação a essa questão da sustentabilidade, com a redução da emissão de carbono e com as possibilidades que a gente pode ter como setor. O que mais eu gostaria de frisar com vocês? Eu peguei essa foto aqui, vamos dar os créditos, né, da revista Veja, da Abril. Tá aqui o link, caso alguém queira consultar essa foto, tá bom? Próximo tema. Tá, vou voltar até aqui. A nossa esperança, né, de ter condições de trabalho melhores, vamos falar assim, né? Porque está vivendo essa transição do taxar o sol não é algo tranquilo. Tanto é que eu, Laura, eu espero que esse primeiro semestre aqui de 2023 seja bem complexo com relação a vendas. Então a gente tem a expectativa de que vai ter poucas vendas de instalações esse semestre por conta da entrada da lei. Então a gente está vivendo um momento difícil, mas a gente tem esperança de que vai melhorar por essa questão da sustentabilidade. Por exemplo, logo está entrando aí o carro elétrico para diminuir a emissão de carbono. Para você ter um carro elétrico sendo abastecido diretamente da concessionária é muito caro. Para você ter um carro elétrico abastecido pela energia fotovoltaica, o sistema se paga, e se paga inclusive até o carro se paga. Então,
há muita esperança, mas, né, existe sempre um mas, nós temos aqui a questão que nós estamos vivendo desse drama do mercado financeiro. O que a gente percebe? O mercado financeiro, ele não está muito contente com o novo governo, não. Por quê? Antes desse governo do Lula, ele tomar posse, o dólar ele estava 5,20. Ontem o dólar chegou, né, aqui em reais. O dólar chegou a 5,45. Isso em quantos dias? Hoje é dia 4, em 3 dias. Então a gente percebe que o mercado financeiro ele está bem arredio com relação à entrada do novo governo no poder. E o que isso impacta? Isso impacta diretamente na energia solar fotovoltaica. Porque o dólar é o preço que se compra o kit. Então, quando o dólar sobe, subindo o dólar, o que acontece com o preço do kit? Sobe o preço do kit. Se sobe o preço do kit, fica mais complicado para você comprar para colocar na sua casa. Percebem? Então, essa questão de instabilidade do mercado financeiro, ela afeta a compra do kit fotovoltaico. Porque o kit fotovoltaico é importado e ele oscila conforme o preço do dólar. As duas coisas estão amarradas. Então, isso é importante ter atenção. Olhar, né? Olhar com calma o momento que a gente está vivendo. Então, vamos já começar a analisar o cenário das expectativas para esse ano de 2023. Daqui 2 dias entra em vigor o tal do taxar o sol. Nós estamos com um dólar alto, uma instabilidade do mercado financeiro. É hora de você comprar seu kit? Com toda a minha sinceridade, não é hora. Não é hora. Se você pôde se planejar e comprar o seu kit fotovoltaico, né, e também escolher a sua empresa instaladora antes desse período, maravilha. Mas agora, se você não decidiu ainda, não é hora de você decidir. É preciso aguardar, passar essa onda de instabilidade, para que aí sim possa-se novamente pensar em investir na energia solar fotovoltaica. Beleza? Estou sendo bem transparente com vocês. Olha que eu trabalho com isso. E falar dessa maneira significa que eu não vou ter trabalho. Mas eu prefiro ser honesta e falar a verdade para vocês, para que vocês possam tomar a melhor decisão para casa de vocês, do que vir com os famosos argumentos comerciais. Eu não concordo com isso. A honestidade, a transparência, a ética, ela vem em primeiro lugar para que a gente possa desejar ao próximo, né, o que a gente deseja para nós mesmos. A famosa regra de ouro, né? Beleza? Voltando aqui para nossa aulinha, desse raciocínio que a gente está fazendo com relação às expectativas para o ano de 2023, eu gostaria de tocar agora no ponto, na ferida, que é a questão do taxar o sol. Então, o que é esse taxar o sol, que a gente já mencionou em outras aulas, e que é tão complicado, né? Então, esse taxar o sol é uma das partes de uma nova lei, a chamada Lei 14.300, que foi assinada e entrou em vigor dia 6 de janeiro de 22. O taxar o sol, como o próprio nome já diz, é um novo imposto. Imposto sobre a energia que você produz no seu telhado, né? Se produz a energia solar fotovoltaica lá no seu telhado. Vamos fazer aqui um desenho para a gente relembrar o conceito. Tá aqui a sua casa. E o que acontece? Produziu energia, usou energia na sua casa, é seu. Não tem conversa, é seu. Agora, o excedente que passa lá pelo relógio da rua, vai passar lá pelo relógio e vai para a rede da concessionária, é nesse excedente que vai se aplicar a questão do taxar o sol. Como que é hoje? Hoje, 100% da energia que entra na rede da concessionária, se você injeta durante o dia, à noite volta 100%. A partir de 6 de janeiro, não. Não volta mais 100%. Parte desse 100% vai ficar retido. E foi dado o apelido de taxar o sol
para facilitar o entendimento. Mas eu vou comentar um pouco mais de detalhes nos próximos slides, mas eu gostaria de deixar isso claro. Então, a Lei 14.300 é uma lei que ela abrange vários pontos, ela não fala só sobre isso. Inclusive, ela fala sobre todas as fontes de energia renováveis. Ela não fala só sobre energia solar. Ela fala sobre energia eólica. Ela fala sobre biomassa. Ela não fala só sobre energia gerada nas casas. Ela também fala dos grandes empreendimentos, das grandes usinas, como tem lá no Nordeste, no sul, no norte de Minas. Entenderam? Então, a Lei 14.300 entrou em vigor dia 6 de janeiro, mas essa questão de taxar o sol, essa mudança do que você injeta e do quanto você recebe, ela teve um prazo para entrar em vigor. Qual foi esse prazo? Tá aqui, ó. Tá lá no artigo 26. Iria se deixar uma janela de 12 meses, um ano, a partir da entrada em vigor da lei. Se a lei entrou em vigor dia 6 de janeiro de 22, ela passa a valer essa parte do taxar o sol dia 6 de janeiro. Na verdade, né, dia 6 de janeiro acaba o prazo, então a gente pode falar dia 7. Dia 7 de janeiro de 2023, que é a daqui 3 dias. Tá, então eu já entendi que se eu não decidir sobre energia solar fotovoltaica antes, agora não dá. Sim, agora não dá. Agora é hora de manter a calma. E a gente estudar como que vai ser esse novo cenário a partir de agora. Primeiro ponto, assim, algo que vocês precisam ter muito claro e que já me perguntaram isso tantas vezes e eu gostaria de deixar claro aqui para vocês. Qual a data que é válida para eu ter esse meu direito adquirido de manter dentro dessa janela? Ó, nós estamos aqui com o prazo se esgotando. Será que essa data é eu ter o meu sistema instalado, funcionando, com o relógio trocado, tudo certinho? É isso que vale para estar dentro dessa janela? A resposta é não. Qual é a data? A data é a data do que a gente chama de protocolo. Qual é a data do protocolo? A data do protocolo é quando você entrou com um pedido na concessionária de energia para poder ter na sua casa energia solar fotovoltaica e esse pedido foi processado. Ele foi protocolado. Vamos para exemplos? Ó, eu trouxe aqui a CPFL, aqui é Eletro, apesar de não estar aparecendo o nome, mas esse aqui é o site da Eletro. Outras concessionárias que eu trouxe aqui para você. Eu trouxe aqui a EDP, eu trouxe a Equatorial, a Enel e a Energisa, que são as concessionárias que eu já trabalhei. Eu vou aqui para um exemplo da Equatorial, tá bom? É um exemplo bom para a gente entender. O que aconteceu na Equatorial? Mandei o pacote de documentos que é pedido para homologação para a Equatorial. A Equatorial voltou para mim e disse assim, ó, você... Porque eles... vou explicar até o problema para vocês. Um dos lugares que a gente tem que preencher os dados é uma planilha de Excel. Aí tinha lá aba 0, aba 1. Eu preenchi a aba 1 e não me... Assim, passou despercebido que existia uma aba 0. Que na verdade era só imprimir, porque na hora que eu preencho a aba 1, automaticamente preenche a aba 0. Eu imprimi a aba 1 e não imprimi a aba 0. Aí ela disse, ó, é o seguinte, eu não posso registrar seu protocolo porque você não imprimiu a aba 0. Aí eu fui lá, imprimi a aba 0, tudo resolvido. Foi protocolado. Aí passou a ver uma data aqui. Sei lá, vou falar a data de hoje. Dia 4 de janeiro de 2022. Está instalado o sistema na casa desse cliente? Desse cliente em específico, sim. Mas vamos imaginar que não está instalado ainda. Ah, então... eu perdi o direito? Por causa da janela de 12 meses? Não. O que vale é a data do protocolo. Como você entrou o protocolo é datado do dia 4 de janeiro e o máximo é dia 6 de janeiro, porque a partir do dia 7 que passa a não ter mais o direito adquirido das regras anteriores, que seriam as condições atuais sem taxar o sol. Então, tá dentro, tá beleza, maravilha, sem estresse, tá tudo bem, tudo feliz aqui, ó, todo mundo tranquilo.
Deu para entender? Não é a data que o seu sistema foi instalado. Não é a data que foi trocado o relógio. Nada disso. É a data em que o seu sistema foi protocolado. Tá, imagina que ele foi protocolado, foi feita uma análise e encontraram alguma coisa lá que é um item de reprova. Se for algo simples, já aconteceu comigo algumas vezes. A pessoa, na hora que assina a homologação, o cliente, ele manda, né, a foto de um documento, por exemplo, a CNH. Aí ele vai lá e assina o documento com uma assinatura diferente da CNH. O que acontece? Reprova. Por quê? Porque assinou diferente. Principalmente aquelas pessoas que têm assinatura mesmo, né, que não escrevem o nome. Concorda que é muito difícil você fazer o desenho igualzinho? Se a pessoa não fizer o desenho da assinatura dela igualzinho do que está na CNH, do que está em algum dos formulários que tem que ser preenchido, a reprova. Isso quer dizer que perdeu o direito adquirido? Não. Por quê? Porque foi protocolado. Vai precisar ser corrigido, porque não está igualzinho a assinatura. Porém, como já tem a data do protocolo, a pessoa tem o direito adquirido, não precisa ficar nervoso ou nervosa, tá tudo bem. É só corrigir o problema e dar seguimento, que você não vai entrar na lei nova. Entendeu? Beleza. Então, ficando claro isso, que o que vale é a data do protocolo para ter o direito adquirido, vamos voltar a discutir mais algumas coisas a respeito dessa entrada do taxar o sol na microgeração. O que é microgeração mesmo, Laura? É casinha. A gente chama de casinha carinhosamente. É abaixo de 75 kW ou inversor. Vocês terem uma ideia? Uma conta de luz aí da ordem de R$200 usa um microinversor de 2 kW. Então 75 é muita coisa, tá? Vocês terem uma noção assim de proporção. Tá, maravilha. O que diz aqui esse artigo 27 com relação à lei 14.300 e que afeta o nosso ponto em questão aqui, que é o taxar o sol? É o que eu chamo de escadinha. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse taxar o sol, ele não vai entrar de uma vez. Não é? Primeiro, agora em 2023, é 15% dele que entra em vigor. Aí em 2024 é 30%. Em 2025 é 45%. Em 2026, 60%. Em 2027, 75%. 28, 90%. E apenas em 2029 é o 100%. Tá, Laura. Mas eu acho que eu não assisti a sua aula anterior e eu não sei o que é que perde nesse tal de taxar o sol. Você pode explicar de novo? Vou explicar. Ó, sua conta de luz. Sua conta de luz, ela é dividida em duas partes. Tem algumas concessionárias que isso tá claro. Tem outras que é mais difícil de ler, mas está lá. Precisa olhar com atenção para vocês encontrarem. A conta de luz, ela é dividida em duas partes. Algo que nós chamamos de TUI. Não, TUI não. TE. TUI é tomada. TE, desculpa a falha técnica. E TUSD. Certo? Então, sua conta de luz é dividida em duas partes. TE e TUSD. O que é TE? Assim, existe uma aulinha falando sobre isso. Depois vocês dão uma olhadinha aí no canal, explicando sobre a conta de luz. Mas, para a gente não ficar aqui no vazio, para ficar fácil o entendimento, TE é a energia propriamente dita. A energia que você usou no seu aparelho. É energia. TE é energia. E o que é a TUSD, Laura? A TUSD é a transmissão. Como assim transmissão? Você paga na sua conta de luz, ó, escrevi aqui, transmissão, para que a energia saia lá de Itaipu e ela chegue na sua casa. Não são quilômetros e quilômetros e quilômetros entre a sua casa e Itaipu? É isso. A TUSD equivale à transmissão. Então você paga a transmissão, o caminho que é usado para chegar a energia na sua casa. E aonde é que esse taxar o sol entra? Ele entra na TUSD, porém não na TUSD inteira, porque a TUSD também é dividida em outros pedacinhos. Ó, a TUSD é dividida entre fio A, fio B, encargos e outros aqui, tá? Tem outras coisas aqui. A TUSD, ela entra aqui, ó, no fio B. A TUSD faz perder o fio B
A TUSD, ó. O taxar o sol faz perder o fio B da TUSD. Tá confuso, Laura? Tá, então eu já entendi que não é tanta coisa assim. Eu vou perder, tá, mas não é o fim do mundo. Isso, não é o fim do mundo. Você já pegou o fio da meada. Né? Não é, quer dizer que toda a energia que você coloca lá na concessionária você não vai pegar mais nada de volta. Não, não é isso. Não é isso. A conta de luz é dividida em duas partes, TE e TUSD. E da TUSD você vai perder um pedaço dela ainda, que não é tudo. Vamos falar em números? Ó, imagina que o seu sistema de energia solar fotovoltaica, quando instalado na sua casa, ele tem uma enorme vantagem. Qual é a enorme vantagem de um sistema de energia solar fotovoltaica? Ele se paga. O que isso quer dizer? À medida que a energia vai produzindo, o valor que você investiu para comprar aquele sistema, ele volta para você. O sistema é como se a energia solar fotovoltaica fabricasse dinheiro, vamos falar assim. Ela fabrica dinheiro. Para quê? Para te pagar de volta aquilo que você usou para comprar o sistema. Isso recebeu um nome técnico. Esse nome técnico é payback. Beleza. Não é playback, tá? É payback. Payback. Ó. Vou escrever aqui. Payback. Ai, meu A tá muito pequeno. Deixa eu melhorar aqui. Não tem tracinho também não, Laura. É tudo junto. Payback. Tá. Entendemos que o payback é o retorno do investimento. É energia solar produzindo energia para retornar, te dar de volta o dinheiro que você investiu para comprar ela. Um payback hoje, aqui na região de São Paulo, porque isso depende da produção de energia. A produção de energia depende do índice de radiação. Cada região do Brasil tem um índice de radiação diferente. Então, aqui na minha região, um payback de uma casinha, de um sistema fotovoltaico para uma casinha, ele é da ordem de 4 anos. Como a gente está falando de um sistema que vai funcionar por 25 anos, os primeiros 4 anos vão ser usados para devolver o dinheiro que você investiu. Os próximos 21 anos é lucro, porque você já recuperou seu dinheiro e a partir daí você passa a poder usar aquele dinheiro em outra coisa. Se você for esperto, colocar num investimento. Não vou falar poupança, né? Mais ou menos poupança, porque hoje existe um leque de possibilidades de investimento. E aí você pode fazer esse dinheiro rentabilizar bastante. Na prática, em vez de você pagar para a concessionária, você pega aquele dinheirinho, você que é uma pessoa, vamos dizer assim, organizada. Eu estou aprendendo, eu também preciso chegar nesse nível. Então você vai pegar o dinheiro que era para você colocar e pagar a sua conta de luz e vai colocar, por exemplo, num tesouro direto, numa taxa Selic da vida lá, um investimento conservador. E aí, ao final de um ano, de repente, você pode pagar uma viagem para sua família com aquele dinheiro que você deixou de pagar na conta de luz e ainda por cima rentabilizou. Maravilha, então vocês já começam a perceber as vantagens da energia solar, que não é só deixar de pagar o dinheiro para concessionária. Tá, então hoje um payback é da ordem de 4 anos. Quando entrar o tal do taxar o sol, esse payback vai aumentar, certo? Porque vai incidir um novo imposto. Para quanto tempo que vai? 4 anos, mantém. E, surpresa, mais 5 meses. Opa, meses. Isso mesmo. Esse taxar o sol, ele aumenta, em média, o payback em 5 meses. Se você tem um sistema de energia solar fotovoltaica que vai funcionar por 21 anos, dando lucro antes, depois, com o taxar o sol, ele vai dar lucro 20 anos e 5 para 12, 7 meses. Você perdeu 5 meses. Ah, Laura, eu perdi 5. Sim, você perdeu 5 meses, porque você não fez antes de 6 de janeiro de 2023. Mas isso não quer dizer que a energia solar não serva mais. O que é 5 meses em 21 anos? É nada, não é nada. Então a energia solar fotovoltaica ainda continua existindo, ela continua sendo uma ótima opção, não só de investimento, mas também da sua contribuição para que o planeta se torne mais sustentável. Não é normal esse tanto de chuva que está caindo. A gente está com a parte climática totalmente desorganizada. Então, quando você instala energia solar fotovoltaica na sua casa, você também está contribuindo com o meio ambiente.
Então, isso daqui é uma prova, não estou trazendo números aqui, porque não é uma aula específica desse assunto, mas é uma prova, sim, que a energia solar está viva. A energia solar está viva, gente, a energia solar está viva, tá? Olha, eu escrevi atrás de mim, esqueci. Os 5 meses está aqui atrás de mim, né? Vou escrever aqui em cima, ó, para vocês poderem verem. 5 meses, aqui, ó, 5 meses, ó, a Laurinha fazendo arte. Esqueci. Será que eu cortei alguma coisa mais em cima? Acho que não, né? Acho que não. Não cortei não, desculpa. Tá. Então a energia solar está viva. A energia solar não morreu. Tem alguns videozinhos no YouTube dizendo que a energia solar morreu. E a energia solar não morreu de forma alguma. Tá certo? Prova aqui pra vocês. Maravilha. Agora que a gente já fizemos todo esse raciocínio sobre as expectativas do setor da energia solar fotovoltaica para 2023, eu gostaria de deixar aqui a minha dica. Eu já mencionei antes, eu vou repetir. Esse é o momento de aguardar, é o momento de esperar. É preciso esperar a estabilização de todos esses cenários que a gente mencionou. A entrada de um governo novo, que está muito instável, variação de dólar, a entrada de uma nova lei. Vamos esperar um pouquinho para as coisas se acalmarem? E aí sim, voltar a pensar em investir em energia solar fotovoltaica para sua casa, porque sim, vale a pena, não é o fim do mundo, a energia solar não morreu, e existem ainda muitas oportunidades para que você possa, a gente está com grande expectativa que também caia a taxa de juros, né? Possa ter melhores financiamentos, né? De repente cai aí o preço do módulo fotovoltaico, por causa que passou a pandemia, né? E antes se dizia que havia aumentado por causa de ter aumentado o preço de cobre, outras coisas que vão ali, outros materiais que são usados na fabricação das placas. Pode ser que o preço das placas também caia. Então existe muita esperança para 2023. Só que você precisa esperar um pouquinho para poder entrar nesse barco na hora certa. Não quer dizer que desistiu do sonho, não é isso. É apenas que é preciso aguardar. Essa é uma hora de aguardar, uma hora de atenção, de ficar antenado nas notícias, saber do que está acontecendo, para poder falar, é agora, partiu a energia solar. Mas nesse momento, é hora de esperar um pouquinho, é hora de dar um pause, tá certo? Bom, fico muito feliz de estar aqui novamente conversando com vocês sobre energia solar fotovoltaica. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que depois eu respondo. Eu sempre respondo os comentários, tá bom? Fico muito feliz também. Queria dar um grande abraço em quem ficou na aula aqui até o final. Saudade de vocês. A aula não tá ao vivo, tá gravada, mas a gente vai conversando aí nos comentários para poder voltar, né, até essa amizade tão próxima e reservar esse tempo de vida pra gente conversar um pouquinho sobre energia solar fotovoltaica. Tá certo? Tudo de bom aí, gente. Uma ótima semana, um ótimo 2023. Um abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira às 8 horas. Falando um pouquinho mais sobre energia solar fotovoltaica para sua casa. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.